Você que trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse no livro de Lucas. Pode tomar o teu assento. Obrigado aos queridos em nome de Jesus. Não vou me delongar muito, amém? Quando eu falo assim é porque eu não vou mesmo. Glórias a Deus. Sua Bíblia no livro de Lucas, segundo o médico Lucas. Lucas não foi um apóstolo que seguiu Jesus, mas Lucas certamente foi um apóstolo que escreveu sobre Jesus. Amém? Você pode considerar sim Lucas um apóstolo, porque o que Lucas escreveu, eu acredito que ele escreveu porque ele viveu. Amém, querido? Ele viveu isso, amém, no Espírito. Tem aqueles que vivem na carne, tem aqueles que andaram com Jesus, e tem aqueles que viveram a história de Jesus no teu Espírito. Jesus está escrevendo uma história através de mim e de você. Jesus, ele está escrevendo uma história. A Bíblia diz que nós estamos em construção porque somos o edifício de Deus. Deus está nos construindo a cada dia. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de andar por fé e não por vista. O que seria isso? Amém? Livro de Lucas, capítulo 1, do verso de número 28, 26 em diante. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de quando o Senhor, ele fala com Maria, a respeito de um prenúncio de algo que ele quer fazer, de algo que deseja, a vontade de Deus fazer, e Maria, ela teve que entender. Se você não conseguir entender, você não vai viver nunca. As pessoas que não conseguem entender a sua visão, nunca vão conseguir fazer o que você quer, pastor. O Senhor é um construtor, o Senhor decide construir um prédio, Deus entrega tudo no teu coração, desde fundação, você chama pessoas, você fala, nós vamos construir um prédio. Se as pessoas que trabalham com você não entendem, elas não vão conseguir entrar nessa dimensão do que é um prédio para elas. Talvez elas vão para um lado e você vai para o outro e não vai dar certo. A Bíblia diz, como poderão andar dois juntos se não estão de comum acordo? Tem que haver essa concordância. Então o anjo, amém, ele faz um anúncio para Maria. E como nós vamos falar a respeito de andar por fé e não por vista, antes que nós entremos, amém, na aplicação da palavra, nós precisamos primeiro entender o cenário. Nós precisamos primeiro entender, amém, aonde tudo isso aconteceu. Então, a palavra, a qual nós vamos ler daqui a pouco, mas eu grifei aqui algumas coisas que na hora que eu for ler para fazer a aplicação da palavra, você vai entender. A palavra, ela começa falando a respeito de um anjo que apareceu para Maria. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender eu sei o que é um anjo. Você sabe o que é um anjo? Qual que é o seu conceito de anjo? O que você pensa? Para você, quem é um anjo? Tem gente que fala que anjo é gente. Aquela pessoa é um anjo. Às vezes você vê crente velho de igreja que leu a Bíblia várias vezes dizendo assim, aquela pessoa subiu com uma estrelinha para o céu. É complicado algumas coisas. Porque às vezes as pessoas, elas tomam dentro do coração delas um pensamento a respeito de uma coisa, e elas não mudam. E nós temos que aprender que Deus faz nova todas as coisas. E tem conceitos na minha vida que eu pensava lá atrás, e que hoje eu penso diferente. Uma vez uma pessoa disse para mim, você mudou, antes você pensava assim, agora você pensa diferente. Eu falei assim, lógico, eu estou aberto ao Espírito Santo, amém? Eu não posso manter dentro de mim um conservadorismo, uma cultura, que muitas das vezes eu aprendi lá atrás, mas não traz o conceito real das coisas que Deus quer na minha vida hoje. Então anjo, amém, a palavra anjo significa mensageiro, aquele que fala da parte do Senhor. Então quando eu penso em um anjo, eu não posso pensar em um ser humano, eu tenho que pensar em um ser, amém, angelical. Eu não posso comparar um anjo com uma pessoa, porque um anjo ele não tem a característica de uma pessoa. Ele pode se transformar, ele pode, o Senhor pode dar a ele uma característica humana, para que ele vá ou ele faça algo que o Senhor determinou. Mas na sua origem, amém? Você vai ver todas as passagens bíblicas, todos os homens de Deus que falaram na palavra, eles nunca vão dar a característica de um anjo como um ser comum, como um homem, assexuado e por diante. Ezequiel, ele fala que tem 4 faces, amém? Isaías fala, entendeu, que tem classe de anjos, serafins, querubins. Eu não sei quem falou para Isaías, mas ele catalogou assim que anjos, arcanjos, serafins e querubins, ele coloca lá com duas asas, glorificam, com 2 tampas o seu corpo. Então ele coloca características que ele entende, amém?
Mas um anjo, no sentido seja ele serafim, querubim, entendeu? Um arcanjo, todos eles, amém, são seres espirituais, amém? A Bíblia vai dizer em Hebreus que são ministros de Deus, amém? São pessoas, são seres criados por Deus com uma função distinta, amém? E podem servir ao homem, desde que Deus determine, amém? Se Deus não determinar, eles não fazem. Anjo não tem vontade própria, anjo não tem livre-arbítrio. Anjo, ele é totalmente governado e dominado por Deus. Quando o anjo quis ter livre-arbítrio, e anjo quis, entendeu, fazer do seu jeito, foi expulso do céu. Todos aqueles que quiseram fazer do teu jeito, foram expulsos do céu junto com Satanás, Lúcifer. Amém? Subiu no coração de Lúcifer ser maior do que Deus. Ele colocou isso no coração, criou uma rebelião no céu. Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos. Então todos esses que entenderam ou andaram nessa visão foram lançados. E os que ficaram no céu, aqueles que estavam na visão de Deus. Amém? Então Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. Amém? Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. Anjo, mensageiro. Então o mensageiro que assiste diante de Deus. Então Deus disse para Gabriel: você vai até uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então outra palavra que eu quero que vocês entendam é sobre Nazaré. Existem duas linhas de pensamento sobre Nazaré. Nazaré como uma cidade pequena, amém, com poucas pessoas, uma cidade sem expressão, uma cidade agrícola, amém, não é uma capital, entendeu, mercante de mercadorias e de navios, não, era uma cidade pequena, amém, em alguma conjectura, linha de pensamento, uma cidade pequena, amém, uma cidade bem agrícola, bem simples. E a outra conjectura o outro pensamento é que Nazaré, o povo de lá era muito incrédulo. Eram muito incrédulos. O povo de lá, entendeu? Eles não tinham aquela fé, aquela confiança, aquela certeza em Deus. Pastor, como assim? Então, olhando para o lado da cidade agrícola, é pela arqueologia, entendeu? Por tudo que se tem por cenário. Olhando para o lado, amém, de que era uma cidade muito incrédula, amém, o conceito dos nazarenos. Ou seja, Jesus diz, o profeta não tem honra na tua pátria. Jesus é da onde? Jesus foi criado em Nazaré. Então ele não teve honra. Os seus irmãos não acreditavam no seu ministério. Então alguns entendem de que Nazaré era uma cidade onde as pessoas elas não tinham muito fé. Então quando Natanael fala, pode ser coisa boa de Nazaré, por quê? Porque lá é difícil alguém acreditar em alguma coisa. Eles são muito céticos. Então quando falou que o rei Jesus saiu de Nazaré, como saiu do meio de um povo incrédulo? Como saiu do meio de um povo que não crê? Então tem essas duas linhas de pensamento sobre Nazaré. Uma cidade pequena e uma cidade onde as pessoas, elas, entendeu, não dão muito crédito. Tá? Outra coisa que nos chama a atenção quando nós vamos ler esse texto, nós vamos aprender aqui na presença do Senhor Jesus, amém? É sobre como convencer uma mulher virgem. O que é uma mulher virgem, irmão? É uma mulher que nunca foi tocada por ninguém. Uma mulher que nunca teve, amém, ela nunca foi rompida, entendeu? Ela nunca foi, em palavras assim mais grotescas, não é isso que você entende? Ela nunca foi penetrada por homem algum. Nunca foi tocada. Ela era comprometida, amém? Desposada, ou seja, ela tinha um compromisso com José, mas José nunca tocou nela. Era um pacto, uma aliança de família, ao qual um dia eles se casariam, mas ainda não houve isso. Então, para você colocar na cabeça de uma pessoa, uma coisa impossível, porque é impossível uma mulher não ser tocada e engravidar. Até para se fazer uma inseminação, tem que tocar. Tem que inseminar, tem que colocar lá. Você sabe que é uma inseminação artificial, né? Você vai lá no órgão genital e faz uma inseminação lá dentro, uma aplicação lá dentro. Então, de uma certa forma, vai ser tocado. Então, o anjo diz assim, salve a agraciada entre todas as mulheres, porque você foi escolhida por Deus para dar à luz a um filho, sendo virgem. Então, como você convence uma pessoa de algo que é impossível humanamente falando? Anjo mensageiro de Deus, Nazaré, uma cidade de pessoas que pouco crê. Dentro da cidade de uma pessoa que pouco crê, Maria pode ser uma dessas que pouco crê também, que pouco acredita, com pouca informação, entendeu? Bíblica, com pouca informação teológica, com pouca informação da história do Cristo. Então você que não crê, você que não conhece,
é quem Deus escolheu para que as maravilhas dele se manifestem na sua vida. Outra coisa importante nós vemos nesse texto, e eu quero que você guarde. O anjo diz que este ser, essa criança que vai nascer de Maria, ele vai substituir o trono de Davi. Você sabe que Davi não é somente o nome, Davi também, ele é uma representação de uma monarquia, de um tempo de Deus. Deus começa uma obra, amém, em Saul. Mas quem é ungido pelo Espírito é Davi. Amém? Quando ele é chamado lá do pasto, ele é ungido pelo Senhor. Saul é uma eleição dos homens. Os homens queriam um rei. Escolheram Saul porque era um homem bonito. Amém? Domador de mulas. Mas Davi não, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque foi uma eleição de Deus. Ele foi escolhido por Deus. Foi derramado sobre ele um óleo, uma unção de Deus. E ali começou uma história de um governo de Deus através da vida de um rei. Muitos foram bons e muitos foram ruins. E a história ela tem fim quando Nabucodonosor ele vai e sitia Jerusalém. Ele toma Jerusalém, volta e não permite que nada entre e saia em Jerusalém. Durante 19 anos, amém, ele mantém Jerusalém fechado sem que ninguém entre e saia. E o último rei, entendeu, a dominar sobre Jerusalém, Zedequias. Zedequias então chega uma hora que ele não aguenta, ele abre as portas de Jerusalém, Nabucodonosor entra, toma, ele tem seus olhos vazados, ele é o último rei. O povo passa 70 anos na Babilônia, voltam de novo, reconstroem através de Esdras, através de Neemias, amém, através de Zorobabel, que reconstrói o templo. Neemias reconstrói, amém, os muros. Esdras, entendeu, ele restabelece as leis. E quando estiver construído um templo, vem-se uma profecia que o Senhor enviaria um rei. Então por quê? Porque eles voltam de Jerusalém e não tem rei. Acabou a hierarquia, acabou a monarquia, acabou aquele legado. Por quê? Porque a história morreu lá na Babilônia. Então eles esperam um rei. Então o anjo aparece a Maria e diz que o filho que viria do ventre substituiria, ou seja, daria continuidade no reino de Davi. O reino de Davi não significa um reino humano, mas significa uma aliança de salvação, de comunhão com Deus. Então, Davi aqui, quando ela fala Davi, não é que Jesus sentaria num trono humano e governaria como homem, mas Jesus viria para resgatar um povo de Deus. Então Maria ela teve que ter essa consciência de que a promessa não era somente para ela, tinha muito mais gente envolvida. Você vai compreender isso, trono de Davi. Aí mais uma coisa importante que nós vamos ver aqui, como se fará isso? Então Maria, cheia de dúvida, só para esclarecer, daqui a pouco nós vamos fazer a aplicação, ela diz, como que pode uma mulher como eu, virgem, engravidar, dar à luz a um filho? Como isso pode acontecer? Como que acontecem os milagres de Deus? Como que acontecem as manifestações de Deus? Como que Deus, Ele age em nossa vida? Lembra que eu falei no começo do culto que, amém, o primeiro plano de Deus na nossa vida é salvação, amém? E o segundo plano de Deus na nossa vida é o Espírito Santo, amém? Mas quem nos convence é o Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo já começa na salvação. Ele nos convence do nosso pecado, amém? Nós entregamos a nossa vida a Jesus. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Jesus ele dá uma orientação, uma direção. Tá, você entregou a minha vida, mas o governo é do Espírito. É o Espírito Santo que vai trabalhar na sua vida. Você entra numa empresa, você é contratado pela empresa, mas tem alguém que vai, amém, ser o seu líder. Alguém que vai te comandar, alguém que vai te instruir. A igreja de Cristo, amém? Mas o mordomo da igreja é o Espírito Santo. Ele conduz a igreja. Então o anjo, ele diz para ela assim, ela pergunta como isso vai acontecer. O anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Te envolverá. E o poder do Altíssimo te envolverá. Ou a virtude do Altíssimo, amém, te cobrirá. E a sua sombra, amém, também.
Versículo de número 38, só para me encerrar essa parte de colocação e vamos entrar na aplicação. Disse então Maria: eis aqui a tua serva, cumpre-se em mim a sua vontade. Queridos, o grande mal nosso nos dias de hoje é andar por vista e não por fé. Eu quero que você leia esse texto comigo. E se você for uma pessoa ateu ou uma ateia, você nunca acreditaria no que está escrito na Bíblia. Aqui. Porque isso geneticamente é impossível, cientificamente é impossível, humanamente é impossível. Isso daqui para qualquer irmão, para qualquer ateu ou ateia, isso aqui é alvo para eles zombarem, já está vendo? Isso não existe. Isso não pode ser comprovado cientificamente. E se não pode ser comprovado cientificamente, isso não existe, não tem lógica nisso. Você percebeu que no meio da adoração eu disse que a presença de Deus é algo, a maior certeza, amém, do que tudo que nós estamos vendo aqui? A presença de Deus, irmãos, aqui é maior do que essas paredes que você está enxergando. A presença de Deus aqui é maior, amém, e mais visível e mais verdadeira do que essa pessoa que você está tocando. É esse o pensamento que temos que ter, amém? Deus, Ele está regendo todo este lugar com a tua presença. Mas o importante é, eu não vejo, mas eu sei que Ele está aqui. O fato de eu ver, não comprova de que Ele está aqui. Mas o fato de eu saber que Ele está aqui, comprova que Ele está aqui. E como eu sei que Ele está aqui? Pelas obras que Ele tem feito, o que Ele fará no meio de nós. Então vamos à leitura do texto, para que a gente não perca, amém, a linha de raciocínio e vamos entrar a aplicação desse texto. Está escrito assim: e no 6º mês, foi o anjo, ou mensageiro de Deus, aquele que assiste diante de Deus, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, uma cidade pequena onde as pessoas não criam muito, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquela palavra e considerava que saudação era esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças ou mercê diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer tem chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível, porque para Deus nada é impossível, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Queridos, se você olhar para Nazaré, que é representado pela tua vida, se você olhar para o cenário da tua vida hoje, nessa noite, como que está a tua situação? Como que você está hoje? Qual que é a sua situação hoje? Como que está o teu momento agora, hoje? Como está o teu momento? Naquele exato dia, naquele exato momento. Maria não deveria estar bem, porque Maria
não morava numa grande metrópole. Maria não morava numa cidade com muitos recursos. Maria era uma camponesa. Maria era uma mulher simples. Maria era uma mulher sofrida. E quem aqui entre nós veio da roça, sabe o que é viver, amém, em lugares precários, onde os recursos são pequenos. Para você ter uma base, quando José foi se alistar, ele teve que ir para Belém, porque Nazaré não tinha nada. Nazaré era, entendeu, pequena. Assim talvez seja a tua fé pequena. Assim talvez seja a tua vida por causa de muito sofrimento. Você tem perdido a crença em Deus. Você tem deixado de acreditar que Deus pode fazer o impossível na tua vida. Por causa das circunstâncias em volta de você. Talvez você não tenha crido mais nas promessas de Deus. Talvez tudo que você está vivendo está te afastando das verdadeiras promessas do Senhor. Mas o que me chama a atenção é, as promessas que existem em você, não são tuas. As promessas que existem em você, não foram geradas pelo teu desejo. As promessas que existem em você, são anúncios de Deus no teu coração. São palavras do céu em você. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 15 do livro de João: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Quem te escolheu foi Deus. Isso não tem nada a ver, irmãos, com predestinação. Amém? Porque esta palavra, ela só nos mostra que nós somos escolhidos por Deus antes da religião. Antes, amém, da formação do homem, antes que qualquer homem fosse gerado no ventre de uma mulher, Deus já tinha um plano para nós. Então você não é um erro de percurso. Você não é uma pessoa maldita. Você não é uma pessoa pequena. Você é exatamente quem Deus quer que você seja. E vai se cumprir na tua vida a vontade absoluta de Deus. Então Maria era uma mulher simples, talvez desprezada, talvez porque você percebe que todos os grandes homens de Deus, um dia eles foram pessoas do anonimato, desprezado. Você vai olhar para a história de José, os irmãos de José não acreditavam nele, os irmãos de José tinham ódio dele. Você vai olhar para Abraão, querido, Abraão ele começa a ser conhecido, amém, quando vem a palavra de Deus, mas antes, amém, Abraão ele não era visto, ele não tinha vitrine. Quem era Isaías antes do capítulo 6? Quem era Jeremias antes que Deus o chamasse? Quem era Pedro antes do Senhor o chamar? Tudo homens rejeitados pela sociedade, ao ponto de que algum diz lá, amém, no livro de Atos, quem são esses homens, amém, indoutos, sem conhecimento nenhum, hoje falam com tanta eloquência? Eram homens desprezados, pastor Maurício. Eram homens desprezados. Maria então poderia ser uma mulher desprezada, porque estava num lugar sem expressão. E a primeira coisa que eu falo para você é, escuta que eu vou te dizer aqui nessa noite, a fé nunca será, a nossa fé ela nunca pode ser, a nossa fé nunca pode se basear nas coisas que vemos em nosso redor. Se você acha que as coisas de Deus só vão acontecer na tua vida, porque as coisas que estão em volta de você vão mudar, você está simplesmente enganado. Deus não mudou o cenário de Nazaré. Nazaré continuou sendo Nazaré. Nazaré continuou sendo pequena. Nazaré continuou sendo uma cidade de pessoas que não acreditavam muito. Mas Deus mudou a situação de Maria dentro de Nazaré. Eu quero te falar nessa noite, Deus não vai mudar as circunstâncias em volta de você. Deus vai mudar você. Deus talvez deixe as coisas caóticas em volta de você, mas Ele vai mudar você. Deus não mudou Nazaré, mas Deus mudou a história de Maria. O anjo anunciou dentro do caos, o anjo anunciou dentro, querido, da incredulidade, o anjo anunciou no meio daqueles que não acreditavam, uma grande promessa na vida de uma mulher, que gera um grande outro problema. Mulher ter honra nos tempos bíblicos. Não tinha. Sabe por quê?
Porque os judeus lá de Eva, porque Eva pecou, então eles dizem, os judeus, que a mulher então, ela não é de confiança. Mulher então sempre tem que ser em segundo plano. O judeu, ele ora a Deus agradecendo porque ele não nasceu mulher. Pode procurar nas histórias. Então para Maria, ela não era somente desprezada, ou seja, um ser desprezado talvez pela sua família, mas muitas das vezes desprezado pela sociedade. Sabe, irmão, às vezes nós procuramos apoio, carinho da nossa família, de amigos. Já sentiu assim, não acha? Pessoas que você fala, essa pessoa vai me dar uma palavra de ânimo, de vida. Às vezes a pessoa te despreza. Às vezes a pessoa te ignora. Às vezes a pessoa não te entende. É interessante olhar, irmãos, e se a gente olhar com um olho clínico, quem estava com Maria naquele dia? Ninguém. Maria estava sozinha. Sozinha. A Bíblia diz que o anjo entrou onde Maria estava. Você está entendendo? Não é onde Maria foi. Onde Maria estava. O Senhor pegou aquele cenário de Maria. O Senhor pegou aquele momento de Maria. E o anjo então aparece a ela em Nazaré e diz: salve, agraciada, porque você é uma mulher bendita. Você foi escolhida entre muitas mulheres, porque tem um projeto de Deus na sua vida. Olha aqui para mim. Tem um projeto de Deus na tua vida. Tem algo de Deus na tua vida. Talvez você ainda não conhece, talvez você ainda não conseguiu enxergá-lo, mas tem um projeto de Deus para a tua vida. E ele diz: você dará à luz um filho, e esse filho ele será grande, ele se chamará Jesus. Ele é filho do Altíssimo, ele ocupará o trono de Davi, o seu trono não terá fim. Amém, não é um trono humano, amém, não é um trono, entendeu, de que ele vai acabar com o tempo, não, é um trono sem fim. Está falando, querido, de eternidade, está falando de coisas para sempre, de coisas que não vão alterar por causa do tempo, de coisas que não vão alterar por causa de pessoas. Entenda o seguinte: a promessa de Deus não se altera por causa de pessoas, a promessa de Deus não se altera, amém, por circunstâncias que estão em volta. Deus é Deus, Deus é Deus. E a Bíblia vai nos dizer que o anjo, ele vai trazendo para ela aquele cenário. A princípio criou uma confusão na mente de Maria. Maria não entendeu nada. Não tem jeito, Senhor, eu sou virgem. Amém, eu nunca fui tocada por um homem. Entendeu? Não tem jeito, não tem. Aí o anjo disse: tem jeito. Porque a forma que Deus trabalha é diferente do homem. Você pode olhar em volta tudo e dizer assim: eu não tenho jeito para nada mais na minha vida. O meu casamento, a minha saúde, as coisas em volta de mim não tem jeito. Sim, eu concordo com você. Se você olhar pelos olhos do homem, mas se você olhar pelos olhos de Deus, para Deus tudo tem jeito. Então o anjo chega e diz para Maria assim. Maria pergunta: como isso acontecerá? O anjo diz para ela: descerá sobre ti o poder do Altíssimo, e a sombra do Onipotente, ela vai te cobrir. Você consegue entender isso ou não? Você consegue entender ou não? Como que são geradas as promessas de Deus dentro de nós? Você consegue entender? Qual que é o tema da mensagem? Andar por fé e não por vista. Como que as coisas de Deus são geradas em nós? Pela fé. O anjo disse: descerá sobre ti o poder do Altíssimo, a virtude do Altíssimo vai te envolver. Aconteceu? Não. Só aconteceu quando Maria disse: eis-me aqui. Deus não faz nada se a gente não aceitar. Não vai haver mudança na nossa vida se a gente não crer. Não vai haver transformação na nossa vida se nós não entendemos a vontade do Senhor. Então tem gente, irmãos, que fica sentado a vida toda esperando as coisas acontecer, e elas não vão acontecer. As coisas só vão começar a acontecer quando você entender. Não é o cenário em volta de você, é você. Quinta-feira eu estava na minha casa à noite. Cheguei do serviço tarde, estava cansado, e estava ali no meu quarto, já tinha me preparado para deitar. E eu sou natural de Osasco.
Osasco é uma cidade que na entrada de São Paulo, final, amém, da Bandeirantes, né, ali, você vira Tietê, ou vira Pinheiros, vira para a direita, ali é Osasco. E Osasco, se não me engano, é o terceiro PIB, é a terceira arrecadação do Brasil. Osasco, ele tem assim, muitas coisas as pessoas desprezam, porque falam que a cidade só tem bandido, aquilo outro, tiram muito sal de Osasco. E aquele Marcelo Taz, foi uma das primeiras vezes que eu dei razão para ele. Ele estava contando sobre a fundação de Osasco. Isso tem a ver com a nossa fé. Como assim, pastor? Osasco foi fundado por um homem com o nome de Antônio Agu. E esse Antônio Agu, ele veio para São Paulo e comprou um pedaço de terra. Quando ele comprou esse pedaço de terra, era só argila. Ele comprou uma terra que só tinha argila. Então ele pensou, o que eu vou fazer com essa terra cheia de argila que não serve para nada? Ele começou a arrancar a argila de lá e fazer tijolo. E com aquele tijolo, ele construiu, amém, uma estação de trem. Com aquela argila, ele construiu casas para os moradores que estavam trabalhando para ele. E aí nasceu uma das maiores cidades do estado, chamado Osasco. Porque um homem olhou para o caos de um terreno e viu que no meio daquele caos, ele poderia fazer algo. É a mesma coisa a sua vida, querido. Você está olhando para a tua vida e você está vendo caos, você está vendo situações, amém, que não mudam, irreversível. E o que você faz quando você vê uma situação irreversível em volta da tua vida? O que você faz? Você tem que agir. Você tem que agir. Você não pode ficar esperando. Você tem que agir. Você tem que dar o primeiro passo. E o Antônio Agu, ele deu o primeiro passo. Ele falou assim, eu posso criar alguma coisa dessa argila, eu posso fazer. Ele não olhou em volta daquele cenário e disse, eu vou desistir, eu vou vender esse terreno porque não presta para nada. Ele olhou para aquele caos e dentro daquele ali, ele teve uma fé, mesmo que foi uma fé natural. Eu posso fazer alguma coisa com aquilo que está em volta de mim. Assim também é você. Muitas coisas podem mudar na tua vida a partir do momento que você tiver atitude, a partir do momento que você entender as promessas de Deus que serão geradas através de você, as coisas que Deus pode gerar através de você. O que você precisa então? De fé, de inspiração. O que você precisa então para que as coisas mudem em volta de você? O que você precisa então para que as coisas então elas comecem a acontecer? Você tem que começar a orar, clamar pelo Espírito Santo, clamar pelo poder de Deus, clamar por revelação, clamar aleluia por unção, clamar para que Deus ele faça a diferença na tua vida. Maria, ela sabia que ela não tinha condições por si mesma de auto se engravidar. Como isso pode acontecer? Então o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá. Então quando o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. Pastor, se eu chegar para você aqui agora, você é um homem cheio de projetos aqui dentro, não é? Você é cheio de projetos aqui dentro, não é? Então se eu chegar e olhar nos teus olhos e dizer assim, ó, descerá sobre ti agora o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. O que você começa a imaginar que vai acontecer na tua vida? Essas promessas que estão aqui dentro, o que elas vão acontecer com esses projetos que estão dentro de você? Eles passam a ter vida. Foi o que o Senhor fez com Ezequiel. Começa a profetizar, e ele começou a profetizar e começou a gerar vida. Então o que você precisa entender? Que o Espírito Santo nessa noite vai gerar vida dentro de você. O Espírito Santo vai gerar a bênção dentro de você. O Espírito Santo vai gerar a fé dentro de você para que as coisas mudem. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Paulo, no capítulo 5 de Romanos, no verso 7, Paulo vai falar que nós não devemos andar por vista, mas devemos andar por fé. Porque o povo estava vivendo numa tribulação, o povo estava sofrendo a tirania de Roma, e ele disse, não olha para a tirania de Roma, não olha para as perseguições, não olha para a sua leve e momentânea tribulação, mas olha para o peso de glória que virá sobre a tua vida. E esse peso de glória só pode vir se você tiver o Espírito Santo. Mas eu quero aqui chamar a tua atenção para nós orarmos, entendermos sobre a fé que Maria praticou.
Você sabe quem é o primeiro homem chamado de Deus para ter fé? Quem é o primeiro homem que Deus chamou a mim para ter uma atitude de fé? Alguém sabe dizer para mim? Começa com A e termina com An. Abraão. Abraão, ele teve e foi chamado por Deus. Quando ele foi chamado por Deus, Deus disse para ele assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Ele olha para a mulher dele envelhecida. E ele olha para ele envelhecido. Ele poderia dizer assim: Senhor, bateu na porta errada. Não, Deus nunca bate na porta errada. Você acha que Deus bate em porta errada, irmão? Você acha que Deus erra endereço? Deus não erra endereço. Você acha que Deus erra nas suas promessas? Deus não erra nas suas promessas. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor faz promessas a Abraão. Abraão creu, saiu da sua terra, acreditou, mas as promessas não aconteceram. Por que não aconteceram? Porque uma coisa é você receber promessa, outra coisa é você acreditar na promessa, e outra coisa é você deixar a promessa ser gerada em você. Abraão sai com uma promessa, mas aquilo não está no coração dele ainda. Aí, o anjo vai visitar Abraão e vai renovar e dizer assim: ó, Abraão, você está cansado? Você acha que as promessas não vão acontecer? Elas vão acontecer. E Deus manda confirmar que a sua descendência será como as estrelas do céu e a areia do mar. O Senhor fala isso para Abraão. Anima Abraão. E quando o Senhor anima Abraão, quem foi animada também foi Sara. Porque a Bíblia diz que os anjos estão com Abraão de um lado da tenda e Sara está do outro lado cozinhando. Quando o anjo faz promessa para Abraão, e talvez Sara já não acreditava, porque o anjo disse: a sua esposa dará à luz a um filho. E talvez Sara tinha acabado de olhar no espelho e disse: meu Deus, eu estou precisando de uma reforma, eu estou precisando aqui de que meu marido paga para mim, entendeu? Eu preciso renovar, está muito esquisito o negócio aqui. O anjo fala, ela ri. Impossível. E o anjo diz: tudo é possível para Deus. E você dará à luz um filho e colocar o nome dele de Isaac. Mas por que foi possível? Porque quando o anjo falou, Sara, ela gerou dentro dela, ela acreditou naquele filho. Sabe por que ela acreditou? Porque até então ela tinha a promessa de um filho. Mas aí Deus dá nome. E quando Deus dá nome na promessa, a gente sabe o que vai acontecer. Então até então era um filho. Então Deus passa a dizer: esse filho tem um nome, Isaac. A tua promessa tem um nome. 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 O que acontece com isso, irmãos? Deus vai lá e dá um filho para Abraão e Sara. Esse menino cresce, você conhece a história. E Deus pede, você vai entender onde que eu quero chegar para agenciar. Deus vai e pede o filho para Abraão. Você vai entregar o teu filho para mim em sacrifício. Capítulo 22 do livro da Gênesis. E Abraão não temeu. Por que Abraão não temeu? Porque se é uma promessa que Deus deu, eu não posso temer. Mas por que Abraão não temeu? Paulo consegue fazer, amém, querido? O Paulo traz para nós a revelação do que estava no coração de Abraão. Abraão vai, você conhece a história, Deus então proveu o cordeiro, ele não precisa matar o filho. Mas essa história de Deus pedir o filho para Abraão, e Abraão entregar o filho dele em sacrifício para Deus, tem uma história aí, tem um pano de fundo, que está no capítulo 4 do livro de Romanos. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Romanos. Versículo 17. Já estamos encerrando, irmãos, para orarmos. Romanos 4, 17. Achou aí, pastor Maurício? Lê para nós, por favor, em nome de Jesus.
capítulo 4, Paulo está falando sobre a fé de Abraão. Amém? Pode ler. E dentro da fé de Abraão, Paulo ele traz essa configuração, Paulo traz essa revelação, que Abraão, ele creu que se Deus matasse o filho dele, Deus ia ressuscitar. Porque Deus é o único que tem o poder. Presta atenção, para que nós oremos. Porque Deus é o único que tem poder. Porque Deus é o único que tem poder para trazer à existência as coisas que não existem. Porque Deus é o único que tem poder para trazer existência às coisas que não existem. Porque Deus é o único que tem poder para trazer a existência às coisas que não existem. Porque Deus é o único que pode pegar uma mulher que nunca foi tocada por um homem. Amém? Fazer ela, aleluia, se engravidar e dar à luz a um filho não existe. Mas para Deus existe. Os homens não vê, mas Deus está vendo. Ninguém está vendo, mas você está vendo, você sabe das promessas de Deus para a tua vida, você sabe o que Deus pode fazer. Então, Maria teve essa certeza, se Deus disse, está dito, se Deus disse que pode fazer, pode. E sabe que o anjo fala, irmãos, e tem uma coisa, lembra que eu falei que a fé nossa gera na vida de outras pessoas? E revela outras coisas. Sabe o que o anjo vai dizer? Ó, e a tua prima, Isabel, está grávida de 6 meses. Até aí, não tem problema. Mas uma mulher velha, o anjo chamou ela de velha. Porque a sua prima, que já está velha, que já passou o tempo dela, entendeu? De dar à luz, está grávida. E dar à luz um filho. Seu nome será João. O precursor. Aquele que vai anunciar a virtude do Altíssimo. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos, para nós orarmos? E não preciso forçar, não. Isso vai acontecer naturalmente na tua vida. Deus está gerando milagres pela tua fé na vida de outras pessoas. Deus, a partir de hoje, Ele vai mexer tanto no teu coração, que pessoas que estavam com uma vida destruída, vão começar a ter a sua vida transformada pela tua vida. Porque Maria tinha uma promessa para a vida dela, mas essa promessa alcançaria a muitas outras pessoas. E sabe qual que é o recado de Deus para você nessa noite? O recado de Deus para a sua vida nessa noite, nós orarmos e voltarmos para o nosso lar, é: para de olhar ao seu redor. Para de olhar o caos do mundo. Para de olhar para as coisas do mundo. Sabe por quê, irmão? Quem está aqui dentro, só quem está aqui nessa noite, sabe o que é esta igreja. Quem passa e olha para a placa, não sabe quem é esta igreja. Quem passa e olha para a placa dessa igreja, não sabe o que acontece aqui dentro. Só vai saber o que acontece aqui dentro quem está aqui. Então pode nos criticar, pode falar o que for. Eu sei de uma coisa: rótulo não mostra conteúdo. Conteúdo é diferente de rótulo. Então o mundo é um rótulo. E se você olhar para o rótulo, você vai se decepcionar. Se você olhar para a placa de igreja, você vai se decepcionar. Mas quando você começa a viver a realidade de Deus no mundo, quando você começa a viver as promessas de Deus no mundo, o que acontece no mundo, irmãos, olha, não importa. Não importa. Vai importar o que Deus está fazendo através
da sua vida. Você consegue entender, irmãos? Não é o rótulo, não é a placa das igrejas. Tem muita igreja dando escândalo, tem muita coisa acontecendo dentro das igrejas, mas estão olhando para a placa. Olha para aquilo que Deus realmente está fazendo dentro da igreja. Olha o que Deus pode fazer através da igreja. Não olha para a placa, não olha para o sistema. Olha para o Senhor, não olha para Nazaré, não olha para a incredulidade de Nazaré, mas olha o que Deus pode fazer em pessoas que estão dentro de Nazaré. Olha o que Deus pode fazer na tua vida, você estando na presença dEle. Olha o que Deus pode fazer na tua casa. Fique em pé no teu lugar, querido.